Bom, pessoal, nessa parte do vídeo, então, nós vamos resolver algumas questões que eu separei para que a gente trabalhasse na aula de hoje, com uma observação. Então, mesmo que o objetivo seja que a gente trabalhe com determinada banca, nesses primeiros assuntos, às vezes é um pouco impossível de que a gente tenha somente questões de uma determinada banca, porque você vai ver aqui que em algumas bancas a gente tem uma questão, outra. Então, para complementar e a gente ter uma base solidificada resolvendo as questões, eu trouxe também questões de outras bancas para complementar aqui. E aí, não fique com preconceito, resolva as questões que eu apontar aqui na sua aula para você ter um repertório de questões e conseguir ter repertório de possibilidades que podem vir na sua prova aí no futuro, tá? Então, tente resolver as questões antes de vir assistir esse vídeo. Se você tá aqui e não resolveu ainda, já paralisa o vídeo, pega o seu material, já começa a resolver, para você ter a percepção de qual é a sua real situação, se você entendeu a aula teórica, se você não entendeu, se você se lembra de algumas coisas, caso você já tenha estudado contabilidade, ou se você nunca resolveu, nunca estudou e você teve alguma percepção da aula teórica. Então tente resolver as questões, pelo menos tente, tá? E aí, não se apavore também se você achar difícil agora no início, porque como eu disse, ao longo do processo, eu já estruturo o curso de uma forma de que você vai conseguindo, assimilar os assuntos ao longo da trajetória do seu estudo. Então, tente resolver as questões, aí depois agora tentou resolver as questões, vem aqui, assiste esse vídeo, a gente vai resolvendo juntos e depois no futuro isso vai ficando mais fácil para você conforme você for se propondo a resolver as questões. Outra coisa que a galera que estuda para concursos comete muito é o medo de resolver questões, com medo de errar. Mas o básico, o clichê é isso, que a hora de errar é agora. Então não tenha medo de errar, tente resolver, tente fazer. Você precisa ter esse esforço de colocar o cérebro para raciocinar, para pensar, para buscar, porque na hora da prova muitas vezes não vai vir talvez uma questão num formato que você já esteja, vamos assim dizer, acostumado, e você precisa ter esse esforço para a gente realmente aprender. O processo de aprendizado, ele desgasta um pouco a gente, porque a gente precisa realmente pôr a mão na massa, tá. E para toda e qualquer dúvida, é só deixar nos comentários, eu estarei aqui no suporte para responder todas as suas dúvidas, tá. Bom, vamos lá então a nossa primeira questão. Uma entidade possui uma conta bancária especial destinada ao pagamento de sua folha salarial. A conta é mantida como medida interna de controle para facilitar a operação e pode ser movimentada pela entidade por meio de transferências bancárias. Assinar a opção que identifica a classificação dessa conta no balanço patrimonial da entidade. A. Contas a pagar no passivo circulante. B. Disponibilidades no ativo circulante. C. Despesas a pagar no passivo circulante. D. Despesas antecipadas no ativo circulante. Letra E. Aplicação financeira no ativo circulante. Ele disse para a gente que a entidade possui uma conta bancária especial destinada ao pagamento de sua folha salarial. Para a gente não importa se ela é especial ou não, e exatamente para que ela vai fazer, o que que essa conta vai representar. Para a gente só representa que a conta aqui é a conta bancos, conta movimento. Essa conta pode ser uma conta bancária do Itaú, da Caixa Econômica Santander, enfim, pode ser os mais diversos possíveis bancos. Sabemos que a conta é uma conta bancária. Então, aí existe, né, a conta, a palavra conta bancária representa na conta lá no banco, e aqui eu estou falando sobre a conta no nosso plano de contas, tá. Então, ele está perguntando sobre a conta. A conta é bancos, conta, movimento. O que que essa conta representa para a gente? Primeiro que ela é um ativo, né, já sabemos disso. Outra coisa que eu esqueci de comentar no início da aula é: esteja com seu plano de contas em mãos, tá. Então, se for para imprimir, talvez você não vai imprimir material nenhum, imprima pelo menos o plano de contas, porque aí eu quero que durante a resolução dessas questões você esteja com o plano de contas em mãos.
A gente vai resolvendo, você vai conferindo, você vai analisando com planos de contas, sempre com planos de contas. E aí, lá na frente, quando você tiver uma data de prova, eu peço que você abandone, faltando, sei lá, 30 dias para sua prova, aí você abandona as consultas para você conseguindo ir fazer sozinho. E lógico, sempre resolvendo questões, porque na sua prova vai ter o quê? Questões. Então é preciso que você resolva questões e muitas questões, tá? Bom, então bancos conta movimento é uma conta do ativo. Essa conta do ativo, a gente já sabe que é um ativo e é um ativo circulante. Com isso, automaticamente, a gente já elimina a letra A, porque ela está falando que é um passivo circulante, então e a letra C também, então não é uma conta do passivo circulante. Com isso, nós temos a letra B, a letra D e a letra E. A letra E, aplicações financeiras. Bancos Conta Movimento é uma aplicação financeira? Não, a não ser que fale isso. Então, ele fala assim que essa conta ela é utilizada para aplicações financeiras. Aí seria uma conta de aplicação financeira. Letra D, despesa antecipada. É uma despesa antecipada quando você paga uma coisa antecipado para usufruir depois? Não, não é. Então a gente tem que a letra B, disponibilidades. E a conta disponibilidades, ela não vem exatamente no plano de contas. A conta disponibilidades pode ser então as contas caixa, bancos conta movimento, e aplicações financeiras de curto prazo. Isso vai representar para a gente as disponibilidades, é aquilo que está disponível ali. Aí, lembrando que essa aplicação financeira tem que ser de curtíssimo prazo, com alta liquidez, que você possa, só no outro dia ou no mesmo dia ainda, fazer o saque desse dinheiro, tá? Porque senão não vai ser disponibilidade, porque não está disponível. Então, gabarito da questão aqui vai ser a letra B. A tabela a seguir apresenta as contas sintéticas do balanço patrimonial de determinada empresa no final do exercício de 2018. Nós temos então uma tabela com duas colunas. Na primeira coluna, nós temos as contas, na segunda, os valores em milhares de reais. Considerando que talvez você nunca tenha sido meu aluno, nunca tenha assistido as minhas aulas no canal no YouTube, e eu preciso explicar aqui, quando a gente tem tabelas, essas coisas, eu vou fazer a leitura das tabelas e tentar explicar o máximo possível. Por quê? Porque eu me preocupo com a geração de legendas depois, que podem ser utilizadas para pessoas tanto que não têm a visão, quanto pessoas que não estão ouvindo e estão só lendo. Então, pode ser que você tenha baixa visão, ou seja, cego completo, pode ser que você seja surdo, e tem também aquelas pessoas, os colegas aí, que estão estudando no mocó lá no serviço, lá no cantinho, escondidinho, sabe? E aí tira o áudio, talvez tá sem foninho, e você pode ativar a legenda. No canal no YouTube, a plataforma do YouTube ele já gera a legenda automaticamente. Aqui no Hotmart, eu vou até depois dar uma conferida como que tá a situação, mas eu sei que existem pessoas que colocam programas, como extensões do navegador para utilizar a legenda, né, então eu me preocupo com isso. Eu tive 2 experiências que eu trabalhei com 2 pessoas que tinham baixa visão e, tipo, era baixa visão que um ícone no computador, às vezes, era do tamanho do mouse. Então, assim, era baixíssima visão. E aí eu fui assimilando isso, fui percebendo isso aqui entre vocês no YouTube, entre vocês lá no YouTube, entre vocês aqui nas aulas, e continuei, tá. Então eu acho que é interessante. Aí se você não tem problema nenhum, você não tem paciência de esperar eu fazer a leitura, dá uma corridinha no vídeo, passa alguns segundos à frente, não tem problema nenhum, tá. Bom, então vamos lá. A gente tem então caixa e equivalentes R$ 10, duplicatas a receber R$ 20, estoque R$ 70, dívidas de curto prazo R$ 100, máquinas R$ 110, terrenos R$ 220, marcas e patentes R$ 200, depreciação R$ 30, dívidas de longo prazo R$ 200. De acordo com a tabela, o patrimônio líquido dessa empresa em milhares de reais é igual a letra A, R$ 100,
R$ 100 milhões no caso, né, mas eu vou colocar só R$ 100. B, R$ 150, C, R$ 200, D, R$ 300, letra E, R$ 330. Primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver esse tipo de questão é localizar as contas nos grupos de contas às quais elas pertencem aí com o seu plano de contas. E por isso que eu pedi para você ficar com o plano de contas em mãos, para você ir conferindo isso aí durante a sua resolução. Então, você vai ver que caixas e equivalentes é uma conta do ativo circulante, duplicatas a receber é ativo circulante, estoques é ativo circulante. Dívidas de curto prazo é um passivo circulante, máquinas é um ativo não circulante, terrenos é um ativo não circulante, marcas e patentes é um ativo não circulante, depreciação é um ativo não circulante e é uma conta retificadora. Eu não vou falar sobre o que é uma conta retificadora nesse momento. Nesse momento, nessa aula, a gente vai ver isso na próxima aula. Nessa aula, eu só quero que você saiba que essa conta retificadora, ela tem um sinal negativo. E você vai ver que lá no plano de contas, você vai encontrar essa conta com sinal negativo ou entre parêntese com o nome da conta, tá? Isso representa que ela tem uma natureza contrária à natureza predominante do grupo, mas a gente só vai ver sobre isso na próxima aula. Dívidas de longo prazo, passivo não circulante. É o que temos aqui. Para a gente encontrar o patrimônio líquido, a gente viu que a gente não tem nenhuma conta aqui do grupo do patrimônio líquido. A gente vai precisar utilizar a nossa equação fundamental da contabilidade, onde ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido. Se a gente isola o patrimônio líquido, a gente tem que o ativo e passa tá somando, passa subtraindo, então passa o passivo subtraindo. Então a nossa equação se torna patrimônio líquido é igual ao ativo menos passivo. Aí a gente já consegue, porque a gente sabe que o ativo é a soma do ativo circulante mais o ativo não circulante, e o passivo é a soma do passivo circulante mais o passivo não circulante. E é isso que faremos. Então, aqui é para você, caso você não queira depender da minha letra, né, porque a letra não é boa, então você pode paralisar o vídeo aqui para conferir com a sua resolução. E aí a gente tem então, no ativo a gente tem caixa equivalentes, duplicatas a receber, estoques, máquinas, terrenos, marcas e patentes e depreciação que é negativo. Isso deu um total do ativo de 600. No passivo, a gente tem dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo, que deu um total de 300. O patrimônio líquido vai ser, então, ativo de 600 menos o passivo de 300, que deu um patrimônio líquido de 300. Gabarito letra D. Uma coisa que eu quero comentar aqui entre as contas que a gente encontrou é que a conta dívidas de curto prazo talvez não esteja no seu plano de contas com esse nomenclatura de dívidas de curto prazo. Provavelmente você ia encontrar como passivos, é um passivo circulante, mas você pode encontrar como fornecedores, enfim, tá? Então, algumas contas você vai perceber que não, a gente não vai encontrar exatamente da mesma forma e a gente vai ter que assimilar o que que essa conta representa. Ele já disse, dívida de curto prazo. É uma dívida que é uma obrigação e é um curto prazo. Se é curto prazo, é circulante, e se é uma obrigação, é um passivo. Então, passivo circulante. Algumas coisas você vai ter que fazer assimilação, porque existem, às vezes, vários nomes, várias nomenclaturas representando uma única situação, tá? E você vai assimilando isso ao longo das aulas. Não se preocupe. Próxima questão. Se ao final de determinado ano o ativo da empresa era de R$ 60 mil e o passivo de R$ 200 mil, então o valor do seu patrimônio líquido era, letra A, negativo em R$ 140 mil, B, negativo em R$ 260 mil, C, igual a R$ 260 mil, D, igual a R$ 200 mil, E, igual a R$ 140 mil. Vamos lá, ele tem um ativo igual a R$ 60 mil. Ele tem um passivo igual a R$ 200 mil. Levando em consideração a equação fundamental da contabilidade, ele quer encontrar o patrimônio líquido. Então, patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. O patrimônio líquido, a gente tem, então, ativo de R$ 60 mil
menos o passivo de R$ 200.000. Ora, a gente vai encontrar então um patrimônio líquido negativo em R$ 140.000. Isso dá gabarito letra A, negativo em R$ 140.000. E aí, mais para frente, a gente vai ver que esse patrimônio líquido talvez esteja na conta de prejuízo acumulado, enfim, a gente vai ver sobre isso no futuro, tá? Mas por enquanto se atente só à fórmula mesmo. Então, aí eu coloquei aqui a resolução para você, gabarito letra A. Próxima. A respeito das contas de receitas e despesas, assinale a opção correta. As contas de receitas e despesas são contas de resultado, também denominadas de contas temporárias, pois os seus saldos são encerrados para a apuração do resultado da entidade. B. As contas de receitas e despesas, denominadas contas patrimoniais, são encerradas no final do período para a apuração do resultado. C. Despesas corresponde à entrada de elementos para o ativo sob a forma de dinheiro ou de direitos a receber. D. Receitas representam o reconhecimento de um passivo, com o aumento de obrigações a serem cumpridas para os clientes. E. As contas de despesas são de natureza credora e as contas de receita são de natureza devedora. Vamos lá. Qual é a definição de receitas? A gente viu na nossa aula teórica. São aumentos nos ativos ou reduções nos passivos que resultem em aumento no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio. Então, receita é o que entra, aumenta o nosso ativo ou reduz o nosso passivo, que, em contraponto, produz um aumento do patrimônio líquido. Já as despesas são reduções no ativo ou aumento no passivo que resultam em reduções no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes às distribuições aos detentores de direitos sobre o patrimônio. As despesas, então, elas vão reduzir o patrimônio líquido. E isso vai trazer para a gente através de redução no ativo ou de aumento no passivo. Mas o efeito final é que elas vão reduzir o patrimônio líquido. Letra A, então. As contas de receitas e despesas são contas de resultado. Isso, a gente viu que as contas patrimoniais, a gente tem dois tipos de contas: contas patrimoniais e contas de resultado. As contas patrimoniais estão divididas em contas do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. Dentro são grupos, são grandes grupos. E aí, por exemplo, dentro do ativo a gente tem as contas do ativo circulante e não circulante. Dentro de cada um desses a gente tem mais contas. Então, são grandes grupos. Então, contas patrimoniais, a gente tem três grandes grupos: o grupo do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. E nas contas de resultado, a gente tem as contas de receitas e de despesas, tá? Então, as contas de receitas e despesas são contas de resultado, verdade? Também denominadas de contas temporárias, a gente vai ver que são contas temporárias, porque elas não ficam no final. No final, a gente vai fazer a apuração, vai pegar o saldo que está lá e colocar dentro do grupo patrimonial, tá? Mas a gente vai ver isso bem mais à frente. Pois os seus saldos são encerrados para apuração do resultado da entidade, tá? Verdadeira, esse é o gabarito da questão. B. As contas de receitas e despesas denominadas contas patrimoniais são encerradas no final do período para apuração do resultado? Falso. As contas de receitas e despesas, elas não são contas patrimoniais, elas são contas de resultado. C. Despesa corresponde à entrada de elementos para o ativo sob a forma de dinheiro ou de direitos a receber. Falso, né? A gente viu que as despesas, elas vão retirar recursos do ativo e as receitas, elas geram entradas de recursos. Então, tá errado. D. Receitas representam o reconhecimento de um passivo com aumento de obrigações a serem cumpridas para os clientes. Falso, né? A receita, ela vai representar um aumento do ativo ou a diminuição do passivo, que vai resultar aí no aumento do patrimônio líquido. Então, a letra D tá falso e letra E, as contas de despesa são de natureza credora e as contas de receita são de natureza devedora. Esse item a gente só vai ver na próxima aula. Mas eu posso te antecipar agora que as contas de despesa têm natureza devedora e as contas de receita têm natureza credora, então tá falso. Mas por enquanto, a gente não falou sobre isso ainda na aula teórica, porque a gente vai ver esse item na próxima aula. Mas eu achei que já dava para a gente resolver essa questão aqui, tá? Então, gabarito letra A.
porque o gabarito mesmo você já saberia encontrar. Talvez você ficaria na dúvida sobre a letra E, falar assim: "E essa alternativa é o quê então, que eu não sei?", né. Mas a alternativa correta você já conseguiria encontrar, baseado no que a gente viu na aula teórica. Próxima questão. A respeito de contas, julgue o item seguinte: as receitas e as despesas provocam variações patrimoniais, aumentando ou diminuindo o patrimônio. Por essa razão, segundo a teoria patrimonialista, elas são classificadas como contas patrimoniais? Não, né? Então vamos por partes. Receitas e despesas provocam variações patrimoniais? Provocam. Aumentando ou diminuindo o patrimônio líquido? Correto. Por essa razão, segundo a teoria patrimonialista, elas são classificadas como contas patrimoniais? Não, elas são contas de resultado. Então, gabarito errado. Gabarito errado. A respeito de contas, julgue o item seguinte: as contas permitem o registro dos fatos administrativos do dia a dia da entidade, as quais, por sua vez, são fundamentais para a elaboração das demonstrações contábeis e para o cumprimento dos objetivos da contabilidade. Tá verdadeiro, né? Então, a gente vai ver que cada conta representa uma situação específica, onde a gente tem o plano de contas que vai poder aí representar todas as situações que podem acontecer nas entidades. E a gente só vai registrando conforme os fatos do dia a dia vão acontecendo. Então, é exatamente isso. Eu coloquei aí um comentário para você que as contas servem para o registro dos fatos dia a dia, e através desse registro que temos a possibilidade de elaborar demonstrações contábeis. Essas demonstrações contábeis, por sua vez, vão possibilitar que os objetivos da contabilidade sejam atendidos, conforme o primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade. A definição de contabilidade é: a contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro, registro dos atos e fatos de uma administração econômica, tá? Gabarito certo aí para essa questão. Na equação patrimonial, ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido. A. O patrimônio líquido está diretamente relacionado ao ativo. B. O patrimônio líquido está diretamente relacionado ao passivo. C. O ativo está inversamente relacionado ao passivo. D. O ativo está inversamente relacionado ao patrimônio líquido. E. O passivo está diretamente relacionado ao patrimônio líquido. Vamos lá, a gente tem a equação ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido. Se eu aumento o meu patrimônio líquido, eu vou ter na equação um aumento do meu ativo, certo? E aí, quando eu tenho aumento do meu patrimônio líquido, eu tenho então que as duas relações, o ativo e o patrimônio líquido, estão relacionados, estão diretamente relacionados. Com isso, a gente vai ter o gabarito letra A. O patrimônio líquido está diretamente relacionado ao ativo. E aí, eu trouxe aqui então, né? Quando o patrimônio líquido ele cresce, o ativo também aumenta e eles estão aí diretamente relacionados. Se fosse o contrário, estaria inversamente relacionado se o contrário ocorresse, o patrimônio líquido aumentasse e esse aumento provocasse aí a diminuição do ativo, seria uma relação onde um aumenta, o outro diminui, tá? Não é o que acontece para a nossa equação está diretamente relacionado gabarito letra A. Acaba que essa questão é mais de matemática do que de qualquer coisa, né, porque você tem que analisar a relação entre os itens da equação, então você nem precisaria ter muito conhecimento de contabilidade. Próxima questão. Sobre o plano de contas de uma entidade, é correto dizer: A. Contas patrimoniais envolvem contas de receitas e despesas. B. Passivo é uma obrigação passada de transferir recursos econômicos. C. Passivo não circulante compreende exigíveis a curto prazo. D. Intangíveis pertence ao ativo não circulante. E. Contas de resultado envolvem ativo, passivo e patrimônio líquido. Bom, o que que a gente tem aqui então? Letra A. Contas patrimoniais envolvem contas de receita e despesa? Não, aí são contas de resultado, então letra A tá falso. B. Passivo é uma obrigação passada de transferir recursos econômicos. Passivo é uma obrigação presente. Então, dá uma olhada na definição de passivo. Então, passivo é uma obrigação presente
de transferir recursos econômicos. Letra B está falso. C. Passivo não circulante compreende exigíveis a curto prazo. Não, por ele ser não circulante, é a longo prazo. C está falso. D. Intangíveis pertence ao ativo não circulante. Está verdadeiro. É o gabarito da questão. Letra E. Contas de resultado envolvem ativo, passivo e patrimônio líquido. Não, ativo, passivo e patrimônio líquido são contas patrimoniais. Então, gabarito da questão, letra D. Próxima questão. Observe a relação de contas transcrita a seguir. Temos caixa equivalente de caixa, tributos diferidos, provisões para assistência técnica, receitas financeiras, juros sobre o capital próprio a pagar, despesas administrativas, custo dos produtos vendidos, receitas a apropriar, resultado da equivalência patrimonial, reversão de provisões. O número de contas de resultado que consta dessa relação é A, 8, B, 7, C, 6, D, 5 e 4. Ele está pedindo para a gente as contas de resultado. Então, vamos lá. O que são contas patrimoniais? A gente tem as contas do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. Essas são contas patrimoniais. As contas do resultado são as contas de receitas e despesas. E ele quer aqui justamente essas contas de resultado. Para identificar essas contas, a gente vai então passar por uma por vez. Então, caixa equivalente de caixa é uma conta do ativo. Tributos diferidos é um ativo. Provisões para assistência técnica, ativo não circulante, mas ainda assim é um ativo. Eu vou deixar só ativo e passivo, para não desmembrar muito. Receitas financeiras é uma conta de receita, é uma conta de resultado. Juros sobre o capital próprio a pagar, se é a pagar é passivo. Despesas administrativas é uma conta de resultado, é uma despesa. Eu vou colocar aqui barra despesa, tá? Custo dos produtos vendidos também é considerado como uma conta de resultado e como uma despesa. Receitas a apropriar é ativo. Resultado da equivalência patrimonial é uma receita, é uma conta de resultado. Reversão de provisões é uma receita, é uma conta de resultado. Talvez a conta que você tenha tido mais dificuldade para encontrar seja reversão de provisões, mas se bem que receita a apropriar também seria um pouco mais difícil. Mas com isso a gente tem, então, quantas contas de resultado? 1, 2, 3, 4, 5 contas de resultado, gabarito letra D. Aqui tá, se você quiser paralisar o vídeo para conferir com a sua resolução, tá? Tá tudo digitado para não depender da minha letra. E aí a gente tem, então, aí gabarito letra D. Próxima, assinar a alternativa que não deve constar no balanço patrimonial. A. Ativos biológicos. B. Impostos diferidos. C. Capital integralizado. D. Intangível. E. Reversões de provisão. Ativos biológicos é uma conta do ativo não circulante, é uma conta patrimonial, logo deveria estar no balanço patrimonial. Impostos diferidos. Impostos diferidos também é uma conta do ativo, vai para o balanço patrimonial. Capital integralizado é uma conta do patrimônio líquido, vai para o balanço patrimonial. Intangível é um ativo não circulante, vai também para o balanço patrimonial. Reversões de provisão é uma receita. A gente acabou de ver na questão anterior. Então, é uma receita, logo não vai para o balanço patrimonial, porque a gente vai ver ela na demonstração do resultado do exercício que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, no balanço patrimonial só vão entrar contas patrimoniais, que são, então, são as contas do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. Então, aqui, gabarito, letra E. Quais os tipos de contas que acumulam valores provenientes de receitas e despesas durante o exercício que, ao final, geram lucro ou prejuízo? A. Contas de capital. B. Contas do patrimônio líquido. C. Contas de patrimoniais. D. Contas de resultado. E. Contas de reservas. Bom, se vai ter
saldo de receitas e despesas, a gente já sabe que essas contas são de resultado. Então, gabarito letra D, aqui ficou errado, né, o gabarito aqui, a digitação é letra D, tá? Então, gabarito letra D. Entende-se por plano de contas de uma empresa o A. Conjunto de todas as contas utilizadas por empresas do mesmo ramo de negócios. B. Elenco de contas que possam vir a ser utilizadas ou não pelas empresas do mesmo ramo e porte. C. Elenco de contas que serão movimentadas pela contabilidade em virtude das operações realizadas pela empresa. D. Modo de uniformizar o nome das contas a serem utilizadas pela contabilidade em virtude das operações realizadas pela empresa. E. Número dos grupos e das contas utilizados pela empresa para facilitar a contabilidade e fazer os seus registros eletrônicos. Então, o que é o plano de contas? A gente viu que a gente tem uma diferença entre plano de contas e elenco de contas. Então, plano de contas é esse que eu pedi para você imprimir aí. Aí tem a possibilidade de todas as situações que possam acontecer nas mais diversas empresas, das mais diversas situações, e não é específico para uma empresa. Então, tem uma empresa que vai ter móveis e utensílios, tem outra empresa que talvez seja completamente, mas tem uma empresa que vai ter, por exemplo, maquinários, uma indústria. Tem outra empresa que vai ter marcas e patentes, outra empresa não vai ter. Então, isso é diferente para cada empresa. Quando a gente separa as contas específicas que serão utilizadas por determinada empresa, isso passa a se chamar elenco de contas. Então, é a letra D, letra B ou letra C, tá? Então, na letra B, elenco de contas que possam vir a ser utilizadas ou não pelas empresas do mesmo ramo e porte. Não, não é por ramo e porte, é por especificamente a situação única daquela empresa. C. Elenco de contas não serão movimentadas pela contabilidade em virtude das operações realizadas pela empresa. Letra C é o gabarito da nossa questão. Então, a gente tem essa diferença. Então, eu coloquei aqui para você que o plano de contas de uma empresa é chamado de elenco de contas e as contas pertencentes a esse elenco refletem as operações realizadas na empresa, entidade. O conjunto total de todas as contas disponíveis para diferentes tipos e operações da empresa é chamado de. Aqui ficou errado, né? Pano de contas, não, plano. Plano de contas. Então, é isso, gabarito letra C. O agrupamento ordenado de todas as contas que são utilizadas na contabilidade dentro de determinada empresa constitui a. Letra A, escrituração contábil. B, balanço patrimonial. C, patrimônio bruto. D, fato contábil. E, plano de contas. Então, o agrupamento ordenado de todas as contas se chama plano de contas. Letra E. Uma sociedade empresária apresenta saldo de R$ 80.000 na conta despesas antecipadas. Nas demonstrações contábeis, essa conta é apresentada como: letra A, ativo no balanço patrimonial; B, passivo no balanço patrimonial; C, outras despesas na demonstração do resultado do exercício; D, despesas operacionais na demonstração do resultado do exercício. A conta despesa antecipada. O que que é uma despesa antecipada? É uma despesa que você paga antes, você antecipou o pagamento, então é a mesma coisa de um pagamento antecipado. Aqui, a FGV ela gosta dessa nomenclatura de despesas antecipadas, mas também poderia ser um pagamento antecipado, tá? E como que funciona um pagamento antecipado? Vamos pensar, por exemplo, nos streamings da vida aí que a gente utiliza. Sei lá, Netflix, Disney Plus, Paramount, enfim. Você paga antes de você usar, porque assim que você vai fazer o seu primeiro assinatura, vamos supor que você vai fazer uma assinatura mensal. Então, nessa primeira assinatura, você já paga, não é assim? Quando você começa, então, quando você começa, você paga. É que depois, quando vai passando ao longo do tempo, a gente já vai pagando e tá tão acostumado a ir pagando que a gente não sabe nem quem veio primeiro, se foi a assinatura ou o pagamento. Mas num primeiro momento,
Quando você começou a assistir, quando você queria assinar, você pagou o primeiro, e aí você paga antecipado para ter direito ao acesso por aquele período. Então, a despesa antecipada, o pagamento antecipado é isso, você paga antecipado para você ter o direito de usufruir desse serviço ao longo do tempo. E aí, quanto tempo vai ser, isso vai depender do seu contrato, mas isso pode acontecer com várias coisas, por exemplo, contratos de seguro, então seguro de casa, de moto, tudo você faz o pagamento antecipado antes de você utilizar. Os streamings da vida, assinaturas, quando a gente tinha, não sei de quando você é, né, mas eu ainda eu passei pela fase de assinatura de jornal, eu fiz assinatura de jornal, de revista, então a gente pagava para poder ter acesso. Então, quando você paga antecipado, você tem o quê? O direito de ter ou aquele produto que você pagou, ou você tem o direito de ter a prestação de serviço que você contratou. De qualquer forma, você tem o direito de receber pelo que você pagou antecipado. Se é um direito, ele tá para a gente lá no grupo do ativo. Lembra que o ativo é o conjunto dos direitos, dos bens e direitos? Então, a gente tem aqui, obviamente, um ativo. Então, a letra B tá falso. A letra C também, porque você só vai considerar o gasto como uma despesa no futuro, quando você for apropriando, e a gente ainda vai ver sobre isso, então também não é outras despesas. Então, a gente tem o gabarito letra A, ativo no balanço patrimonial. Então, gabarito letra A. Próxima questão: a sociedade empresária apresentou os seguintes saldos patrimoniais extraídos do balancete de verificação em 31 de dezembro de 2022, após a apuração do resultado do exercício. Antes de eu falar aqui, de eu ler a tabela, eu quero já comentar e explicar o que eu vou fazer ao longo de todas as nossas aulas ao longo do curso. Eu sempre, quando tem tabelas, com valores, eu preciso fazer a leitura das contas com os valores de toda a tabela, explicar a tabela, como a tabela está, por quê? Porque a gente tem, a possibilidade de ter colegas de que talvez esteja só ouvindo, e também temos os colegas que talvez, além de estarem vendo ou não estarem ouvindo, enfim, porque precisa de legenda, para ser gerada uma legenda depois. Então, para quem tem baixa visão, para quem é cego, para quem é surdo, precisa ter legenda. É lógico que se você é surdo, você tá pelo menos visualizando a tabela, mas eu também tenho que pensar no outro lado das outras pessoas. Então, todas as nossas aulas, todos os vídeos que eu gravo no canal, eu parto do mesmo princípio, na preocupação de que, seja possível gerar legendas, porque eu não sei que programa que você vai usar depois para poder assistir às aulas, talvez você tenha essa possibilidade. Lá no canal no YouTube, eles já geram legendas, né, então a própria plataforma, ela gera legenda automático, e aí é só você acionar um comando lá embaixo, na parte lá da engrenagem das configurações do vídeo, que ele possibilita que você coloque legenda. Aqui a gente parece que ia ter alguma coisa, na plataforma da Hotmart também, não sei como que tá funcionando, depois eu vou pesquisar sobre isso, mas eu acho importante, porque, assim, as aulas ficam mais acessíveis, né, e talvez você não tenha problema nenhum e esteja estudando, assistindo essas aulas, na calada no cantinho, no mocó, né, escondido no seu serviço, não quer colocar o áudio e vai deixar só a legenda rodando. Enfim, para que vocês tenham legenda, eu faço essa leitura. Então, se você não tem nenhum tipo dessa necessidade, você pode só passar o vídeo uns segundinhos à frente, tá? Não tem problema nenhum, mas eu quero que todos se sintam confortáveis com as aulas, tá bom? Bom mesmo seria se eu tivesse a possibilidade de colocar um intérprete de libras aqui no cantinho, meu sonho. Talvez um dia eu consiga, no futuro, né, ter um intérprete para fazer isso. Mas no momento não tá rolando e eu não consegui aprender libras. Já fiz aula de libras, mas eu fui um fracasso total. Enfim, vamos à nossa tabela. Então, temos uma tabela com 2 colunas. Na primeira coluna nós temos as contas, na segunda os valores. Então nós temos
Adiantamento a fornecedores R$ 5.400, adiantamento de clientes R$ 1.700, bancos conta movimento R$ 6.800, caixa R$ 1.200, capital a integralizar R$ 1.500, capital subscrito R$ 15.000, contas a pagar R$ 1.200, depreciação acumulada R$ 2.300, duplicatas a receber R$ 5.500, edificações R$ 8.000, empréstimos a pagar de longo prazo R$ 13.200, empréstimos a sócios longo prazo R$ 1.400, estoque de mercadorias para revenda R$ 4.000, fornecedores R$ 4.000, impostos a pagar R$ 2.000, máquinas e equipamentos R$ 3.300, móveis e utensílios R$ 1.600, patentes R$ 1.100, propriedade para investimento aluguel R$ 3.000, reservas de lucros R$ 5.000, salários a pagar R$ 5.600, veículo R$ 7.200. Considerando unicamente as informações disponibilizadas anteriormente e o disposto na Lei 6.404, é correto afirmar que o ativo não circulante imobilizado e o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2022 correspondem respectivamente a: letra A, R$ 17.800 e R$ 18.500. B, R$ 22.400 e R$ 27.700. C, R$ 22.900 e R$ 14.500. D, R$ 23.300 e R$ 21.500. Bom, aqui ele está pedindo para a gente, então, basicamente dois grupos. Ele quer o grupo do ativo não circulante, mais o subgrupo do imobilizado, e ele quer o patrimônio líquido. Como eu sempre comento com vocês, eu indico que nesse primeiro momento, agora que você está assistindo essas aulas, que você então tenha o plano de contas em mãos. E aí, durante a sua resolução, você vai resolver nesses primeiros momentos, você vai resolver olhando mesmo, na cara dura ali, no seu plano de contas. Vai consultando, vai fazendo, mesmo olhando. E aí, no futuro, quando tiver faltando, sei lá, um mês, faltando um mês para sua prova, porque geralmente você vai ter esse parâmetro, né, na sua preparação, de saber qual é a data da sua prova, você vai ter uma contagem regressiva ali de saber que falta um mês. Então, quando tiver faltando um mês para sua prova, você vai continuar resolvendo questões, mas você vai abandonar essa consulta. E aí você não vai precisar ficar decorando e tudo, porque conforme você for consultando e utilizando durante a resolução, isso começa a fazer sentido e você começa a guardar e a ver o sentido da estrutura toda do plano de contas, e assim isso começa a fazer mais sentido. Isso vai ser mais fácil, mesmo que demore um pouco mais, mas é mais fácil do que tentar decorar todas as contas do plano de contas, que é óbvio que isso não vai dar certo. Então tenta fazer nesse formato, e aí depois você me conta para a gente perceber aí, como isso funcionou para você, como você tem se sentido, né, resolvendo dessa forma, porque isso tem funcionado durante todos esses anos que eu venho dando aulas para vocês, tá? Bom, vamos lá então, identificando as contas. O primeiro passo, então, para a gente encontrar os valores do ativo não circulante imobilizado e do patrimônio líquido é identificar as contas no grupo de contas, em qual grupo de contas ela pertence. Então vamos lá. Adiantamento a fornecedores é um ativo circulante. Adiantamento a clientes é um passivo circulante. Bancos conta movimento, ativo circulante. Caixa, ativo circulante. Capital a integralizar é um patrimônio líquido. E a gente vai ver que essa conta é uma conta retificadora, tá? Agora, nesse momento, você não precisa se prender a esse detalhe, mas na próxima aula a gente vai ver o que que isso significa. Capital subscrito é um patrimônio líquido, contas a pagar, passivo circulante. Depreciação acumulada é um ativo não circulante do grupo do imobilizado. Duplicatas a receber, ativo circulante. Edificações é um ativo não circulante também do grupo do imobilizado.
Empréstimos a pagar, a gente tem que pagar, então é uma obrigação, então ele é um passivo. Como ele disse que ele é de longo prazo, então ele é um não circulante. Empréstimos a sócios. Empréstimos a sócios é um ativo não circulante, porque ele diz que é a longo prazo. Aí eu quero que você pense também que a gente tem empréstimos a sócios e empréstimos de sócios ou dos sócios. Empréstimos a sócios, somos nós que emprestamos para os sócios. Nós que eu falo enquanto entidade, então nós, enquanto entidade, emprestamos para os sócios. Pode ter a conta que eu já vi em algumas questões também de empréstimos de sócios, é os sócios que estão emprestando para a gente, ou empréstimo dos sócios, os sócios emprestaram. Estoque de mercadoria para revenda, ativo circulante. Fornecedores, passivo circulante. Impostos a pagar, passivo circulante. Máquinas e equipamentos é um ativo não circulante do grupo do imobilizado. Móveis e utensílios também ativo não circulante imobilizado. Patentes é um ativo não circulante e é um intangível. Propriedade para investimento, aluguel. Propriedade para investimento, aluguel é um ativo não circulante e é um investimento, como ele mesmo disse, né? Para investimento. Reserva de lucros é um patrimônio líquido, salários a pagar passivo circulante, veículos ativo não circulante imobilizado. Com isso, então, a gente já tem as contas nos grupos de contas. E aí, eu vou colocar aqui, então, para você não depender da minha letra, você pode paralisar o vídeo para ver, então, essa é a primeira parte da resolução. E essa é a segunda parte da resolução. Bom, o que que a gente tem então? A questão está pedindo para a gente dois grupos: o ativo não circulante do imobilizado e o patrimônio líquido. No imobilizado, a gente tem então as contas depreciação acumulada, que é uma conta retificadora e por isso está com o sinal, está entre parênteses, porque ela vai ter a natureza diferente da natureza do predominante do grupo. Mas agora você não precisa saber disso agora, porque a gente vai ver isso na próxima aula. Mas agora, só pense que lá no seu plano de contas, essa conta ela está representada ou com o sinal negativo na frente ou entre parênteses. E aí fica assim. Nesse momento, você tem que saber, então, que essas contas que estão representadas dessa forma, elas vão ter um sinal negativo, tá? É isso que a gente precisa saber nessa aula de hoje. Então, por isso ela está aqui entre parênteses. Então, nós temos as contas depreciação acumulada. Ah, deixa eu colocar aqui. Edificações, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios e veículos. Então, depreciação com R$ 2.300 negativo. Edificações com R$ 8.000, máquinas e equipamentos R$ 3.300, móveis e utensílios R$ 1.600, veículos R$ 7.200. A gente vai somar então os de sinal positivo e vai subtrair os que estão com sinal negativo. E aí, geralmente, quando eu vou resolver as questões, eu falo assim: agora você soma tudo. Óbvio que quando eu falo assim, ah, soma tudo, eu falo por impulso, mas você vai levar em consideração aqui o que você precisa subtrair que tem o sinal negativo, né? Então, a gente tem aqui um ativo não circulante imobilizado no valor de R$ 17.800. No patrimônio líquido, nós temos as contas capital subscrito, capital a integralizar, reserva de lucros. Capital a integralizar também tem o sinal negativo e por isso está entre parênteses. Então, a gente vai ter capital subscrito de R$ 15.000, capital a integralizar R$ 1.500 negativo e reserva de lucros de R$ 5.000, vai dar um total de patrimônio líquido de R$ 18.500. Gabarito ficou sendo então a letra A, com ativo não circulante imobilizado de R$ 17.800 e o patrimônio líquido de R$ 18.500. Próxima questão: uma sociedade empresária apresentou os saldos patrimoniais a seguir extraídos do balancete de verificação em 31 de dezembro de 2022. Temos uma tabela com duas colunas. Na primeira coluna, nós temos as contas, na segunda, os valores. Então, nós temos bancos R$ 15.000, caixa R$ 5.000,
capital a integralizar R$ 25.000, capital subscrito R$ 150.000, contas a pagar R$ 1.000, depreciação acumulada R$ 6.000, duplicatas a receber R$ 19.000, duplicatas descontadas R$ 9.000, estoque de mercadoria para revenda R$ 18.000, financiamentos a pagar de longo prazo R$ 12.000, fornecedores R$ 20.000, imóveis R$ 40.000, impostos a pagar R$ 17.000, móveis R$ 14.000, participações em outras sociedades R$ 30.000, prejuízos acumulados R$ 10.000, títulos a receber a longo prazo R$ 23.000, veículos R$ 16.000. Considerando unicamente as informações disponibilizadas e os saldos apresentados, analise as afirmativas a seguir. 1. O valor do ativo circulante é de R$ 48.000 e do ativo não circulante é de R$ 129.000. 2. O valor do passivo circulante é de R$ 38.000 e do passivo não circulante é de R$ 37.000. 3. O valor do patrimônio líquido é de R$ 115.000 e o patrimônio bruto é de R$ 174.000. 4. A diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante é de R$ 10.000. Está correto o que se afirma em A, 1, 2, 3 e 4, B, 2 e 3 apenas, C, 3 e 4 apenas, D, 1, 2 e 4 apenas. Bom, aqui a gente vai ter que encontrar praticamente todos os grupos patrimoniais. Então, a gente tem que encontrar o ativo circulante, o ativo não circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido. E ele fala aí do patrimônio bruto, que depois eu vou te explicar quem é o patrimônio bruto. Então, primeiro passo, localizar as contas nos grupos de contas. Então, vamos lá. Bancos, ativo circulante. Caixa, ativo circulante. Capital a integralizar é um patrimônio líquido e é uma conta retificadora. Eu vou escrever retificadora, porque talvez nessa aula para você fique mais tranquilo. Capital subscrito, patrimônio líquido, contas a pagar, passivo circulante. Depreciação acumulada é um ativo não circulante. Duplicatas a receber, ativo circulante. Duplicatas descontadas, passivo circulante. Estoque de mercadorias para revenda, ativo circulante. Financiamentos a pagar de longo prazo, passivo não circulante. Fornecedores, passivo circulante. Imóveis, ativo não circulante. Impostos a pagar, passivo circulante. Móveis, ativo não circulante. Participações em outras sociedades é um ativo não circulante, é um investimento. Prejuízo acumulado é um patrimônio líquido, também é uma conta retificadora, tá? Títulos a receber de longo prazo é um ativo não circulante, veículos ativo não circulante. Então, nota que aqui eu afunilei, aliás, eu não afunilei, porque a gente não especificou que os veículos, por exemplo, é um ativo não circulante, mas é do subgrupo do imobilizado. Então, aqui não vai importar para a gente, porque ele está pedindo aqui os grupos maiores, né? Então, é aquela divisão maior e não subgrupos. Por quê? Porque dentro do ativo não circulante, a gente ainda tem os subgrupos do imobilizado, do intangível e de investimentos. Então, a gente não precisou ir mais profundamente, tá? Bom, agora a gente já tem as contas. Então, aqui é a primeira parte da resolução. Você pode paralisar o vídeo para poder conferir com a sua resolução. E essa é a segunda parte da resolução. Com isso, o que que nós temos de ativo circulante? Nós temos as contas bancos, caixa, duplicatas a receber e estoque de mercadorias para revenda. Bancos de R$ 15.000, caixas R$ 5.000, duplicatas a receber R$ 19.000, estoque de mercadorias para revenda R$ 18.000, deu um total de R$ 57.000. Ativo não circulante, nós temos depreciação acumulada, que aqui vai ficar entre parênteses, porque é uma conta retificadora. Imóveis, móveis,
imóveis, casa, terreno, apartamento. Móveis, mesa, cadeira, estante, armários, tá? Participações em outras sociedades, títulos a receber de longo prazo, veículos. Então, nós temos aí depreciação acumulada de R$ 6.000, imóveis R$ 40.000, móveis R$ 14.000, participações em outras sociedades R$ 30.000, duplicatas a receber R$ 23.000 e veículos. Veículo eu copiei valor de novo. Qual é o valor do veículo aqui? Deixa eu voltar. R$ 16.000. Então, aqui, depois eu vou corrigir no seu material se tiver errado também, tá? R$ 16.000. Isso vai dar para a gente um total de ativo não circulante de R$ 117.000. Então, o ativo total é o ativo circulante mais o não circulante, vai dar R$ 57.000 mais R$ 117.000, vai dar R$ 174.000. Passivo circulante, nós temos contas a pagar, duplicatas descontadas, fornecedores, impostos a pagar. Contas a pagar de R$ 1.000, duplicatas descontadas R$ 9.000, fornecedores R$ 20.000, impostos a pagar R$ 17.000. Passivo circulante no total de R$ 47.000. Passivo não circulante, nós temos a conta financiamentos a pagar a longo prazo, que deu R$ 12.000. Nós só temos essa única conta em passivo não circulante. O passivo total vai ser o passivo circulante somado ao não circulante, que vai dar um total aí de R$ 59.000. E temos o patrimônio líquido, que nós temos a conta capital a integralizar, que é uma conta retificadora, capital subscrito e prejuízos a pagar, que também é retificadora. Isso vai dar para a gente, então, capital a integralizar de R$ 25.000, capital subscrito de R$ 150.000, prejuízo acumulados R$ 10.000, deu um total aqui de R$ 115.000. Aí vamos então aos itens. Item 1. O valor do ativo circulante é de R$ 48.000 e do não circulante é de R$ 129.000. Falso. O ativo circulante deu R$ 57.000 e o não circulante deu R$ 117.000. 2. O valor do passivo circulante é de R$ 38.000 e do passivo não circulante é de R$ 37.000. Falso. O passivo circulante deu R$ 47.000 e o passivo não circulante deu R$ 12.000. C. O valor do patrimônio líquido é de R$ 115.000 e do patrimônio bruto é de R$ 174.000. Quem é o patrimônio bruto? Patrimônio bruto nada mais é do que uma nomenclatura, mais um nome que você vai ter do nome do ativo total. O ativo total, aquele que é o ativo circulante somado ao não circulante. Então, é só uma nomenclatura. A gente vai ver ainda nas próximas aulas que a gente vai ter várias contas que vão ter, ou grupos, né, de contas que vão ter mais de um nome ou nomes diferentes, tá? Então, a gente vai ver sobre isso nas próximas aulas, mas eu achei que essa questão dava para a gente aproveitar muito bem ela aqui. Então, se você não tiver resolvido o item 3, essa era a sua dúvida. Então, o valor do patrimônio líquido, aqui o item 3 está verdadeiro, tá? O valor do patrimônio líquido é de R$ 115.000 e o patrimônio bruto, que é o nosso ativo, o ativo total, deu R$ 174.000. Então, 3 verdadeiro. 4. A diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante é de R$ 10.000. Verdadeiro, mas eu não coloquei, porque aqui, ó, o ativo circulante deu um total de R$ 57.000. Então, vou colocar aqui, ativo circulante, R$ 57.000. O passivo circulante deu um total de R$ 47.000. Temos aqui a diferença, um total realmente de R$ 10.000. Então, os itens corretos ficaram sendo 3 e 4, gabarito letra C.
Próxima questão. Uma sociedade empresária apresentou, após a apuração do resultado do exercício, os saldos das seguintes contas patrimoniais. Temos uma tabela com duas colunas. Na primeira coluna, as contas, na segunda, os valores em real. Bancos conta movimento, R$ 22.000. Caixa, R$ 35.000. Depreciação acumulada de edificações, R$ 5.000. Depreciação acumulada de máquinas e equipamentos, R$ 1.850. Do deprecia- Depreciação acumulada de móveis e utensílios, R$ 4.500. Depreciação acumulada de veículos, R$ 3.000. Despesa antecipada, R$ 950. Duplicatas a receber, R$ 8.000. Edificações, R$ 30.000. Financiamentos a longo prazo, R$ 40.000. Fornecedores, R$ 7.500. ICMS a recolher, R$ 2.400. ICMS a recuperar, R$ 1.100. Máquinas e equipamentos, R$ 15.000. Mercadorias para revenda, R$ 11.000. Móveis e utensílios, R$ 12.000. Salários a pagar, R$ 6.000. Veículos, R$ 10.000. Sabe-se que o resultado do exercício já foi apurado, considerando somente as informações apresentadas e, de acordo com a NBC TG 26, a apresentação das demonstrações contábeis e a Lei 6.404, Lei das Sociedades por Ações, assinar os respectivos saldos do ativo não circulante imobilizado e do patrimônio líquido a serem evidenciados do balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021. A. R$ 52.650 e R$ 74.800. B. R$ 53.600 e R$ 73.850. C. R$ 67.000 e R$ 60.450. D. R$ 130.700 e R$ 55.900. Aqui ele está pedindo para a gente, então, o saldo do ativo não circulante no grupo do imobilizado e o patrimônio líquido. Muito parecido com a questão que a gente acabou de resolver logo atrás, né? Então, é isso que a gente vai fazer. E o primeiro passo, qual é? É localizar as contas nos grupos de contas. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Bancos conta movimento, ativo circulante. Caixa, ativo circulante. Depreciação acumulada de edificações, ativo não circulante. E aqui é até um imobilizado e é uma conta retificadora, tá? Vou colocar o sinal de negativo aqui. Aqui eu vou dividir, eu vou separar, e vou especificar dentro do ativo não circulante qual é o grupo, porque ele está pedindo o grupo do imobilizado, que está dentro do ativo não circulante. Depreciação acumulada de máquinas e equipamentos é um ativo não circulante do imobilizado e também é uma conta retificadora. Depreciação acumulada de móveis e utensílios é uma conta do ativo não circulante do grupo do imobilizado e também é uma conta retificadora. Depreciação acumulada de veículos, ativo não circulante, também do imobilizado e também é uma conta retificadora. Despesas antecipadas é um ativo circulante. Duplicatas a receber, ativo circulante. Edificações é um ativo não circulante também do imobilizado. Financiamentos longo prazo. Ele não disse que é a pagar ou receber, mas geralmente financiamento é quando você pega emprestado ou você compra uma coisa parcelada em várias vezes a longo prazo. Então, geralmente é a pagar. Vou colocar como passivo. E como está a longo prazo, eu vou considerar como não circulante, porque é isso. Fornecedores, passivo circulante. ICMS a recolher é um passivo circulante. ICMS a recuperar é um ativo circulante. Máquinas e equipamentos é um ativo não circulante imobilizado. Mercadoria para revenda, ativo circulante. Móveis e utensílios é um ativo não circulante do imobilizado. Salários a pagar, passivo circulante. Veículos é um ativo não circulante também do imobilizado. Então, agora, aqui é a primeira parte da resolução. Você pode paralisar o vídeo para poder conferir com a sua resolução. E essa é a segunda parte da resolução.
Bom, o que que a gente tem aí de imobilizado então? São várias contas, né. Então nós temos depreciação acumulada de veículos R$ 5.000 negativo, porque é uma conta retificadora. Depreciação acumulada de máquinas e equipamentos R$ 1.850 negativo, porque é retificadora. Depreciação acumulada de móveis e utensílios de R$ 4.500 negativo, porque é uma retificadora. Depreciação acumulada de veículos também é negativo, porque também é retificador. Todas as contas de depreciação acumulada, elas são retificadoras, tá? Edificações, R$ 30.000, máquinas e equipamentos, R$ 15.000, móveis e utensílios, R$ 12.000, veículos, R$ 10.000, deu um total de ativo não circulante imobilizado de R$ 52.650. Agora, para a gente poder encontrar, você vai perceber que a gente não teve aqui nenhuma conta do patrimônio líquido, e ele está pedindo o saldo do patrimônio líquido. Só com esse saldo aqui, que a gente encontrou de 52.650, a gente já conseguiria marcar o gabarito letra A. Então, se você tivesse na hora da sua prova, você só encontraria já encontraria o gabarito e já partiria para a próxima, tá? Por quê? Porque nessa primeira coluna de valores a gente vai ter então o ativo não circulante, e na segunda é o patrimônio líquido. Se a gente já encontrou o valor do ativo não circulante, o grupo do imobilizado, que é 52.650, e não tem outra alternativa que vai ter um valor semelhante ou um valor igual, a gente já vai para frente, já vai embora para a próxima questão. Mas aqui eu vou te trazer a didática para você resolver, porque aqui nesse momento é um momento de aprendizado. Então, como a gente não tem nenhuma conta do patrimônio líquido, a gente sabe da equação fundamental da contabilidade, que é ativa é igual ao passivo mais patrimônio líquido. Se a gente quer encontrar o patrimônio líquido, e se a gente isolar, então, patrimônio líquido é igual ao ativo, passa o passivo subtraindo. Então, a gente consegue encontrar o valor do patrimônio líquido. Aqui a gente tem sim contas do ativo e do passivo, né? Então, a gente vai conseguir encontrar utilizando essa fórmula. E aí, o que que a gente tem de ativo circulante? Nós temos então as contas caixa, bancos conta movimento, duplicatas a receber, mercadoria para revenda, ICMS a recuperar e despesas antecipadas. Isso deu um total de R$ 78.050. No ativo não circulante, a gente já encontrou que deu o valor de 52.650, e com isso a gente já consegue encontrar o ativo total. No passivo circulante, nós temos as contas fornecedores, ICMS a recolher e salários a pagar, que deu um total de R$ 15.900. E o passivo não circulante, a gente só tem a conta financiamentos a longo prazo, que deu um total de R$ 40.000. Então, como que a gente vai encontrar agora? Então, a gente isolou, a gente tinha então ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido. Se a gente quer encontrar o patrimônio líquido, a gente isolou o ativo e passou o passivo subtraindo. Ele estava somando, passou subtraindo para o outro lado. Então, com isso, a gente tem patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. Então, o ativo é o conjunto do ativo circulante mais o ativo não circulante, e o passivo é o conjunto do passivo circulante somado ao passivo não circulante. Com isso, a gente vai ter, então, substituindo os valores, um patrimônio líquido de R$ 74.800, confirmando aí que a gente encontrou o gabarito letra A. Próxima questão. Considere as seguintes informações extraídas dos relatórios contábeis da companhia Avitar em 31 de dezembro de 2020. Nós temos aí, então, uma tabela com duas colunas. Na primeira coluna, nós temos as contas, na segunda, os valores. Temos aí ações de outras companhias, R$ 3.000, bancos conta movimento, R$ 3.000, caixa, R$ 6.000, capital, R$ 12.000, despesas pré-operacionais, R$ 3.000, duplicatas a receber, R$ 12.000, empréstimos bancários de curto prazo, R$ 7.500, estoque de mercadoria para revenda, R$ 3.000, financiamento de longo prazo, R$ 6.000, fornecedores, R$ 6.000, impostos a recolher, R$ 3.000, lucros acumulados, R$ 9.000.
Estoque de matérias-primas, R$ 15.000. Estoque de produtos em elaboração, R$ 6.000. Móveis e utensílios, R$ 3.000. Obras de arte, R$ 9.000. Salários a, salários a pagar, R$ 27.000. Veículos, R$ 7.500. Com base nas informações anteriores e após a estruturação correta do balanço de pagamentos da Companhia Vitar, pode-se afirmar que o ativo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido da empresa apresentam os respectivos valores: a R$ 33.000, R$ 7.500 e R$ 45.000. B, R$ 25.000, R$ 21.000, R$ 18.000. C, R$ 45.000, R$ 6.000 e R$ 21.000. D, R$ 43.500, faltou um zero aqui, R$ 25.500 e R$ 21.000. Bom, aqui muito parecido, mas aqui ele está pedindo 3 dados. Ele quer o ativo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido. Então, mesma coisa das outras questões. O primeiro passo é resolver as questões, identificando elas dentro dos grupos que elas pertencem no plano de contas. Então, vamos lá. Ações de outras companhias é um ativo não circulante, que é um investimento. Bancos conta movimento, ativo circulante, caixa, ativo circulante, capital é um patrimônio líquido. Despesas pré-operacionais, ativo não circulante. Duplicatas a receber, ativo circulante, empréstimos bancários de curto prazo, passivo circulante, estoque de mercadorias para revenda, ativo circulante, financiamento de longo prazo, passivo não circulante, fornecedores, passivo circulante, impostos a recolher, passivo circulante, lucros acumulados, patrimônio líquido. Estoque de matérias-primas, ativo circulante, estoque de produto em elaboração, ativo circulante, móveis e utensílios, ativo não circulante, obra de arte, ativo não circulante, salários a pagar, passivo circulante, veículos, ativo não circulante. Daí, então, ele está pedindo para a gente o grupo do ativo circulante, o grupo do passivo não circulante e o patrimônio líquido. Então, nós temos como ativo circulante bancos conta movimento, caixa, duplicatas a receber, estoque de mercadoria para revenda, estoque de matérias-primas, estoque de produto em elaboração. Isso vai dar um total de R$ 45.000. O passivo não circulante, a gente só tem a conta financiamento de longo prazo, que deu R$ 6.000. E a gente tem também no patrimônio líquido as contas capital e lucros acumulados, no total de R$ 21.000. O gabarito ficou sendo então a letra C. A sequência é ativo circulante R$ 45.000, passivo não circulante R$ 6.000 e patrimônio líquido de R$ 21.000, gabarito letra C. Próxima questão. A Lei 6.404 de 76 apresenta a ordem de classificação das contas do ativo. Artigo 178, parágrafo 1º. No ativo, as contas serão classificadas em ordem decrescente de grau de liquidez. Essa afirmativa acarreta no fato da ou das: a. Contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal será classificado como reserva de capital. B. Contas do ativo circulante serem apresentadas antes das contas que informam o ativo não circulante imobilizado que pertence à companhia. Imobilizado pertencente à companhia. C. Participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza serem classificados no ativo não circulante, ativo intangível. D. Ações em tesouraria deverão ser destacadas no balanço patrimonial como dedução da conta do patrimônio líquido, que registrar a origem dos recursos aplicados na sua aquisição. Sobre o que é isso? A gente viu na parte teórica, né? A ordem decrescente do grau de liquidez é quando a gente tem uma liquidez muito maior na parte superior do que uma liquidez média, ou pequena nas partes mais baixas. Então, quanto maior a liquidez, mais acima as contas vão estar posicionadas dentro do grupo do ativo.
E o que que é essa liquidez? É a facilidade de você tornar isso em dinheiro. Quanto é mais fácil de tornar em dinheiro? Dinheiro, quando eu falo dinheiro em cédulas, dinheiro em moedas. Então, o que é mais fácil eu tornar em dinheiro em cédulas, em dinheiro de papel? A conta caixa, a conta bancos, conta movimento ou a conta terrenos. O terreno eu preciso ainda vendê-lo. Então, se eu preciso de vender, existe todo um esforço de venda, de publicidade, de encontrar um cliente que vá comprar esse terreno, ao passo que eu posso, então, tornar essa conta caixa líquida, porque ela já está ali, né? A conta caixa representa todo aquele dinheiro em cédulas que a gente tem ali dentro da empresa. A conta bancos, conta movimento, para tornar líquida, é só eu ir num caixa eletrônico e sacar o dinheiro que está na conta bancária. Então, esse é a ordem do grau de liquidez. Então, as contas do ativo circulante, como diz, circulante é aquilo que está circulando num período ali de 12 meses, então é mais fácil eu tornar aquilo líquido do que as contas do ativo não circulante que tem um prazo maior que 12 meses. E por isso, a posição do ativo circulante está acima da posição do ativo não circulante, isso no plano de contas e vai ser representado também no nosso balanço patrimonial. Então, o nosso gabarito da questão vai ser a letra B. Contas do ativo circulante serem apresentadas antes das contas que informam o ativo não circulante imobilizado pertencente à companhia. E aí eu coloquei aqui, né, então, no parágrafo primeiro, que é o item que foi utilizado no enunciado, ele disse então, que no ativo as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nela registrados nos seguintes grupos: inciso primeiro, ativo circulante, e inciso segundo, ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos imobilizado e intangível. E aí, no parágrafo segundo ele fala sobre o passivo, o grupo do passivo, a gente já viu na parte teórica, então eu vou pular, mas, toda esse comentário, ele tá disponível para você aí na sua aula escrita, né, na sua aula no seu PDF. E eu coloquei aqui, né, fiz a descrição sobre o grau de liquidez, o que é o grau de liquidez, que foi isso que eu acabei de comentar com vocês. Então, a letra A. Contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal será classificado como reserva de capital? Não tem nada a ver com grau de liquidez. Letra B. Contas do ativo circulante serem apresentadas antes das contas que informam o ativo não circulante imobilizado pertencente à companhia. É sobre isso, letra B está verdadeira, é o gabarito da questão. C. Participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza serem classificados no ativo não circulante, ativo intangível. Também não tem nada a ver com o grau de liquidez. Letra D. Ações em tesouraria deverão ser destacadas no balanço patrimonial como dedução da conta do patrimônio líquido que registrar a origem dos recursos aplicados na sua aquisição. Também não tem nada a ver com grau de liquidez, gabarito, letra B. O artigo 178 da Lei 6.404 define que as contas serão dispostas no ativo em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nela registrados. Todas as contas contábeis a seguir podem ser classificadas no ativo circulante, exceto: A. Ações em tesouraria. B. Estoque de matéria-prima. C. Conta corrente em bancos. D. Despesas pagas antecipadamente. O que que a gente tem que fazer? Identificar onde essas contas estão. Ações em tesouraria é uma conta do patrimônio líquido. Estoque de matéria-prima é um ativo circulante. Conta corrente em bancos, ativo circulante. Despesa paga antecipadamente, que também pode ser chamada de despesa antecipada, é um ativo circulante. Então, com isso, nós temos gabarito letra A. Na letra A, é uma conta do patrimônio líquido, então, com isso, ela sendo do patrimônio líquido, consequentemente, ela não é do ativo circulante. B, ativo circulante. C, ativo circulante. D, ativo circulante, gabarito, letra A. Em determinado período, a empresa Dom Casmurro Comercial apresentou a seguinte estrutura patrimonial. Temos uma tabela com duas colunas. Na primeira coluna, nós temos as contas, na segunda, os valores. Temos então capital social R$ 262.000,
fornecedor R$ 300.000, caixa R$ 50.000, empréstimos a pagar de longo prazo R$ 100.000, salários a pagar R$ 24.000, terrenos R$ 230.000, duplicatas a receber R$ 84.500, banco R$ 99.500, móveis e utensílios R$ 19.000, estoque R$ 70.000, veículo R$ 45.000, edificações R$ 88.000. Com base nos dados anteriores, os valores do ativo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido são, respectivamente, A. R$ 686.000, R$ 100.000 e R$ 262.000, B, R$ 304.000, R$ 100.000 e R$ 424.000, C, R$ 304.000, R$ 100.000 e R$ 262.000, letra D, R$ 686.000, R$ 124.000 e R$ 262.000. Mesma coisa das questões anteriores. Então, você vai perceber que é tudo muito parecido aqui em relação a essas questões. A gente ainda vai resolver algumas outras questões, mas elas são parecidas, tá? Então, você não precisa ter medo. O primeiro passo é sempre identificar as contas nos grupos de contas. Então, vamos lá. Capital social é um patrimônio líquido, fornecedor é um passivo circulante, caixa é um ativo circulante, empréstimos a pagar a longo prazo, então é um passivo não circulante, salários a pagar, passivo circulante, terrenos, ativo não circulante, duplicatas a receber é um ativo circulante, bancos, ativo circulante, móveis e utensílios, ativo não circulante, estoque ativo circulante, veículo ativo não circulante, edificações ativo não circulante. Quais são as contas do ativo circulante? São, então, duplicatas a receber, banco, caixa e estoques. Isso deu um total de ativo circulante de R$ 304.000. R$ 304.000 a gente já elimina a letra A e a letra D. Então, a gente tem a letra B e a letra C. Passivo não circulante, a gente só tem a conta empréstimos a pagar, R$ 100.000. Então, com isso, a gente já tem, então, que pode ser tanto a letra B quanto a letra C, porque a gente continuou com o valor aqui, né? O mesmo valor nas duas alternativas. E o próximo é o patrimônio líquido, que a gente só tem a conta capital social no valor de R$ 262.000. Gabarito, então, letra C. E aí, eu quero até comentar com vocês o seguinte: eu faço aqui, porque eu já recebi esse tipo de comentário aqui no curso, em outras turmas. Eu faço aqui rapidinho, vou localizando as contas. É lógico que uma conta ou outra, se é uma conta que não cai muito, eu acabo talvez tendo mais dificuldade, talvez eu tenha que consultar. Mas eu faço isso desde quando eu entrei na faculdade, lá em 2007. Então, não dá para comparar entre você que talvez esteja começando agora e a minha situação aqui, porque além de passar por toda a faculdade, estudei para concursos e tudo mais, eu venho elaborando aulas para vocês desde 2013. Então, não dá para comparar, tá? Talvez eu vou fazer aqui rápido, mas aí vai parando o vídeo para poder ir acompanhando, tá bom? Próxima questão: no Brasil, conforme disposto pela Lei 6.404 e alterações posteriores, o patrimônio líquido é dividido nos seguintes grupos: A. Capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. B. Capital social, reserva de reavaliação, reserva de contingência, reserva de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. C. Capital subscrito, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações em tesouraria e dividendo mínimo obrigatório. D. Capital subscrito, reserva de capital, juros sobre o capital próprio, reserva de lucros, ações em tesouraria e lucros acumulados. Vamos lá. O que é que eu não trouxe, né? Eu não trouxe o trecho. Deixa eu ver se aqui na parte escrita eu coloquei o trecho para vocês. Ah, coloquei. Não, não coloquei. Espera aí.
Não coloquei o trecho da coloquei, mas eu só não coloquei na le no slide, depois eu vou colocar no futuro. Então, a Lei 11.638 ela atualizou a 6.404. E aí ela fala assim no artigo 1º parágrafo 5º: "O patrimônio líquido passou a ser dividido em capital social", então vamos aqui às alternativas. Em capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Então vamos lá. Capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações em tesouraria. Então a letra C e a letra D já foi, né? Porque, e a letra B também, porque a gente tem reserva de reavaliação que não tá. Então é isso. Então, o patrimônio líquido é composto por capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Então, o gabarito aqui para a gente é a letra A. Então, a letra B tá falsa, C tá falso, D tá falso, gabarito, letra A. Conforme a NBCTG 26, apresentação das demonstrações contábeis, resultado do período é o total das receitas deduzido das despesas, exceto os itens reconhecidos como outros resultados abrangentes no patrimônio líquido. Assinar a alternativa que contém apenas contas do resultado do período. Então, na aula teórica, a gente viu que a gente tem contas patrimoniais que estão divididas entre ativo, passivo e patrimônio líquido, e nós temos também as contas de resultado, que são receitas e despesas. A. Aluguel pago antecipadamente, devoluções de vendas e patentes. B. Patentes, descontos incondicionais e duplicatas descontadas. C. Devoluções de venda, custo das mercadorias vendidas e descontos concedidos a clientes. D. Custo das mercadorias vendidas, descontos financeiros obtidos e duplicatas descontadas. Então vamos por parte. Letra A. Aluguel pago antecipadamente é ativo. Devoluções de vendas é uma conta de resultado e patentes é ativo, então não tem só conta do resultado. Falso. B. Patentes é ativo, descontos incondicionais é resultado e duplicatas descontadas é passivo, não tem só contas do resultado. Falso. C. Devoluções de vendas é resultado, custo das mercadorias vendidas resultado e desconto concedido a cliente também é resultado. É o item verdadeiro, é o gabarito da questão. D. Custo das mercadorias vendidas é resultado, desconto financeiro obtido é resultado e duplicata descontada é passivo. Com isso, o gabarito é a letra C. Assinar a opção que apresenta apenas contas classificadas no ativo não circulante. A. Ações de emissão própria em tesouraria, marcas e patentes. B. Duplicatas a receber a longo prazo. Duplicatas a receber a longo prazo, propriedades para investimentos e imóveis de uso. C. Imóveis de uso, ações de emissão própria em tesouraria, aplicações financeiras de liquidez imediata. D. Marcas e patentes, aplicações financeiras de liquidez imediata e propriedades para investimento. Então, aqui ele quer somente contas que estão dentro do grupo do ativo não circulante. Então, a letra A. Ações de emissão própria em tesouraria é patrimônio líquido, não, já não é o item. Marcas e patentes é ativo não circulante, duplicatas a receber de longo prazo é ativo não circulante. Letra A, falso. B. Duplicatas a receber de longo prazo é ativo não circulante. Propriedade para investimento é ativo não circulante. Imóveis de uso é ativo não circulante. A letra B está verdadeira, é o gabarito da questão. C. Imóveis de uso é o ativo não circulante, ações em emissão própria em tesouraria é patrimônio líquido, aplicações financeiras de liquidez imediata
é o ativo circulante. Com observação que ações de emissão própria em tesouraria também pode ser chamado de ações em tesouraria, tá? É a mesma coisa, patrimônio líquido. Então, letra C, falso. D, marcas e patentes é ativo não circulante. Aplicação financeira de liquidez imediata é ativo circulante. Propriedade para investimento é ativo não circulante, tá? Falso. Com isso, nós temos que o único item que tem todas as contas do ativo não circulante é a letra B, gabarito letra B. Segundo a Lei 6.404, as contas do ativo devem ser classificadas em ordem: A, crescente de grau de exigibilidade; B, crescente de grau de liquidez; C, crescente de grau de exigibilidade; D, decrescente de grau de liquidez. É isso, né? Decrescente do grau de liquidez, a gente acabou de ver o artigo 178 no parágrafo primeiro, a gente viu nas questões anteriores, então ele fala: no balanço as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. Parágrafo 1º, no ativo as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nela registrados. Com isso, temos aí gabarito letra D. Próxima questão: uma empresa encerrou seu balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 com os saldos a seguir. Temos uma tabela com 2 colunas. Na primeira coluna, nós temos as contas, na segunda, os saldos. Temos, então, adiantamento a fornecedores, R$ 688.000, aluguéis a pagar, R$ 255.000, aluguéis a receber, R$ 186.000, caixa e equivalente de caixa, R$ 413.000, capital subscrito, R$ 675.000, clientes de curto prazo, R$ 563.000, fornecedores de curto prazo, R$ 525.000, edifícios de uso, R$ 500.000, empréstimo exigível a curto prazo, R$ 185.000, estoques, R$ 437.000, financiamento exigível a longo prazo, R$ 750.000, imposto de renda a recolher, R$ 19.000, contribuições a recolher, R$ 112.000, máquinas e equipamentos de uso, R$ 450.000, reserva de capital, R$ 260.000, reserva de lucro, R$ 187.000, salários a pagar, R$ 191.000, terreno de uso, R$ 250.000, títulos a pagar a curto prazo, R$ 443.000, veículo de uso, R$ 125.000. O total do ativo circulante e do passivo circulante, respectivamente, foi de A, R$ 3.612.000 e R$ 3.612.000, B, R$ 2.287.000 e R$ 1.740.000, C, R$ 2.101.000 e R$ 2.490.000, D, R$ 1.599.000 e R$ 2.428.000. Bom, mesma coisa. Aqui a gente tem que encontrar, então, o total do ativo circulante e o saldo do passivo circulante também. Então, ele quer os dois circulantes. Vamos, então, começar localizando as contas nos grupos de contas. Adiantamento a fornecedores é ativo circulante. Aluguéis a pagar, passivo circulante. Aluguéis a receber, ativo circulante. Caixa e equivalente de caixa, ativo circulante. Capital subscrito, patrimônio líquido. Clientes de curto prazo, ativo circulante. Fornecedores de curto prazo, passivo circulante. Edifícios de uso, ativo não circulante. Empréstimo exigível de curto prazo, passivo circulante. Estoques, ativo circulante. Financiamento exigível a longo prazo, passivo não circulante. Imposto de renda a recolher, passivo circulante. Contribuições a recolher, passivo circulante. Nota que tudo que for a recolher é obrigação, então é passivo circulante, é passivo, né? Aí você vai analisar se é circulante ou não circulante. Máquinas e equipamentos é ativo não circulante.
reserva de capital, patrimônio líquido, reserva de lucros, patrimônio líquido, salários a pagar, passivo circulante, terreno de uso é ativo não circulante, títulos a pagar de curto prazo, passivo circulante, veículos de uso, ativo não circulante. Com isso, nós temos então que ativo circulante, nós temos as contas: adiantamento a fornecedores, aluguéis a receber, caixa e equivalentes de caixa, clientes curto prazo e estoques, deu um total de 2.287.000 reais. Passivo circulante, nós temos aluguéis a pagar, fornecedores de curto prazo, empréstimo exigível a curto prazo, imposto de renda a recolher, contribuições a recolher, salários a pagar, títulos a pagar de curto prazo, deu um total de 1.740.000 reais. Gabarito aqui deu, então, a letra B. Próxima questão: classifique os saldos patrimoniais apresentados abaixo de acordo com a sua apresentação do balanço patrimonial. Novamente, uma tabela com duas colunas. Na primeira coluna, nós temos as contas e na segunda, os valores. Caixa, R$ 3.173. Contas a pagar, R$ 1.058. Duplicatas a receber, R$ 2.820. Duplicatas a receber a longo prazo, R$ 1.010. Empréstimos a pagar, R$ 2.468. Estoques de R$ 2.115. Financiamentos a pagar a longo prazo, R$ 3.525. Máquinas, R$ 4.230. Veículos, R$ 2.785. Com base nos saldos acima, assinale a opção correta. A. O ativo circulante é de R$ 5.288. B. O ativo não circulante é de R$ 7.015. C. O valor do passivo circulante é de R$ 7.051. Letra D. O valor do patrimônio líquido é de R$ 9.082. Bom, aqui a mesma coisa. Vamos localizar as contas nos grupos de contas e depois encontrar o que ele pede. Duas observações nessa questão. Primeiro, que nós temos valores picados, não temos centavos, mas temos, por exemplo, 3.173. Então, isso dá um pouco mais de trabalho, principalmente na hora de digitar na calculadora, você precisa ter muita atenção para não digitar valores errados. Lógico, só vai usar calculadora quem estiver prestando o exame de suficiência. Se você estiver estudando para concurso, você tem que fazer à mão. E aqui ele está pedindo muita coisa, porque ele está pedindo o ativo circulante, o ativo não circulante, o passivo circulante e o patrimônio líquido. Então, ele está pedindo praticamente todos os grupos patrimoniais. Então, vamos lá. Caixa é ativo circulante. Contas a pagar, passivo circulante. Duplicatas a receber é ativo circulante. Duplicatas a receber a longo prazo é um ativo não circulante. Empréstimos a pagar é passivo circulante e estoques é ativo circulante. Financiamentos a pagar de longo prazo é um passivo não circulante. Máquinas é um ativo não circulante. Veículos é um ativo não circulante. Então, com isso, nós temos ativo circulante, as contas caixa e duplicatas a receber e estoques, deu um total de R$ 8.108. Ativo não circulante, nós temos duplicatas a receber a longo prazo, máquinas e veículos, dá um total de R$ 8.025. Passivo circulante, temos contas a pagar, empréstimos a pagar, financiamentos a pagar a longo prazo, que deu um total de R$ 7.051. E o passivo circulante vai ser, então, a diferença, né? Nós temos a equação fundamental, que é ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido. Se a gente isolar o patrimônio líquido, nós vamos chegar, então, ao ativo menos o passivo. Foi isso que a gente fez aqui, tá? Então, a gente tem, então, a conta do ativo, onde a gente já encontrou o ativo circulante e o ativo não circulante. E para o passivo, a gente tem os valores do passivo circulante e do passivo não circulante. Isso vai dar, então, um total de R$ 9.082 no patrimônio líquido, gabarito letra D. Bom, pessoal, e essa foi a nossa aula de hoje, então, com as nossas questões que eu separei para a gente. Não se esqueça, então, de conferir os gabaritos, conferir os comentários com a sua resolução. Surgiu alguma dúvida, me conta nos comentários, tanto as questões que você errou,
me conta quais foram suas dúvidas, tá? Eu vou responder suas dúvidas, a gente vai tentar tirar para que isso não vire uma bola de neve. Lembrando que nenhuma dúvida é boba, toda e qualquer dúvida deve ser enviada. Eu vou pedir para você me ajudar fortalecendo com as minhas redes sociais, então vai lá no nosso canal no YouTube, se inscrever no canal e vai também lá no Instagram me seguir por lá, tá? Essas são as minhas principais redes, é lógico que tem outras e você vai me acompanhando por aí. A gente se vê então na nossa próxima aula. Bons estudos e até mais.